Olá, eu sou o professor Tiago e hoje nós faremos uma live de perguntas e respostas relacionadas à fibromialgia, exercício físico e atividade física diária, tá? Da Cleide Gomes, qual a relação da má qualidade do sono com a fibromialgia? A má qualidade do sono, ela não é só ruim para quem tem fibromialgia, como para qualquer tipo de pessoa. Por quê? Porque é no sono que a gente restaura as nossas células, que a gente descansa o nosso corpo, que a gente recupera toda aquela energia que foi gasta durante o dia. Se você não tem uma boa qualidade do sono, você não tem essa restauração. Você não aperta o botãozinho de desliga do seu corpo, entre aspas, tá? E aí, quando isso ocorre, no dia seguinte você vai ficar muito fadigado, você vai ficar muito cansado. O seu corpo, o seu músculo, a sua parte fisiológica, todas aquelas engrenagens que funcionam lá dentro do nosso corpo, elas vão se desgastar a cada dia que passa, tá? E aí isso vai se acumulando ao longo do tempo, ao longo dos anos, dos meses, das semanas. E vira um ciclo vicioso, é como se fosse uma bola de neve descendo montanha abaixo, e ela vai crescendo a cada distância, a cada quilômetro que passa. Então, a cada tempo que passa, esse problema ele vai ficando maior, tá? Então, você vai ficando com mais dor, vai ficando com mais fadiga, menos energia, mais cansado, mais tensão. Aí você pode entrar num grau de ansiedade muito severa ou a depressão muito severa. Por quê? Porque você não vê uma esperança de melhora, você acha que nunca vai ter uma solução para esse caso. E aí você entra nessa situação descontrolada, muitas das vezes não sabe como sair, e aí você se encontra numa situação que você acaba chutando o balde, e aí você pode descontar na alimentação, algumas pessoas descontam em bebidas, algumas pessoas descontam, entre aspas, em medicamento, começa a tomar altas doses de medicamento ou alguns outros medicamentos que não foram prescritos para ela, e automaticamente ela vai sobrecarregando todo o sistema, tá? Então está totalmente ligado com a fibromialgia e o aumento da sua dor, tá? Então você tem que trabalhar essa melhora da qualidade do sono. Como que eu posso trabalhar, professor? Você pode verificar como está a sua postura, você pode fazer um trabalho de higiene do sono, limpeza do sono, cada pessoa fala de uma forma e conhece de uma forma. Você faz a prática do exercício físico, por quê? Porque a prática do exercício físico ela vai cansar o seu corpo, ela vai demandar mais energia automaticamente. Quando você fica mais cansado no final do dia, de preferência, eu sempre recomendo para as minhas alunas, ó, se você for fazer exercício físico, dê preferência para fazer no final do dia, no último período. Por quê? Porque você vai terminar de esgotar toda aquela energia, aquela pouca reserva que você tem na prática do exercício físico. E aí, como está próximo do horário de você dormir, o seu sono provavelmente ele vai ter mais qualidade. Então, geralmente eu recomendo para as minhas alunas e funciona bastante. Para todo mundo vai funcionar, professor? Não necessariamente, tá? Você só vai saber no campo de batalha, eu costumo dizer. O que é campo de batalha? É ali no dia a dia, é testando. Por quê? Porque cada pessoa tem uma individualidade biológica, cada pessoa tem um histórico, cada pessoa tem uma realidade. Tem pessoas que trabalham o dia todo sentado. Para ela, alguns músculos vão ser mais solicitados. Diferente para uma pessoa que, por exemplo, trabalha o dia todo em pé. Uma pessoa que trabalha em pé vai exigir mais de outros músculos, então ela vai ficar mais cansada em outra parte do corpo. Então, isso, talvez a pessoa trabalha longe, tem que acordar mais cedo, né? Ou não, ou ela trabalha num horário diferente, acorda mais tarde, enfim. Então, isso varia bastante, você tem que testar. Então, você pode testar, fazer o exercício no primeiro horário e verificar como você vai ficar no restante do dia, tá? Algumas pessoas se sentem mais disposta, outras não, outras se sentem mal, porque ela faz o exercício logo no primeiro horário e aí ela fica muito cansada, porque ela já esgota, entre aspas, a energia que ela tem ali logo nos primeiros horários, no primeiro horário do dia dela, e aí no restante do dia ela fica cansada. E o contrário de outras pessoas que fazem no período da noite, ela termina de esgotar a energia e ela vai dormir muito melhor, ela vai dormir bem. Já tem pessoas que fazem exercício próximo do período da noite e não consegue dormir porque ela fica muito agitada. Por quê? Porque o exercício libera adrenalina. Só que isso é muito individual, como eu falei, você tem que testar, tá?
Então, o sono está ligado totalmente na qualidade de vida da pessoa com fibromialgia, do aumento da dor ou da melhora dessa dor, tá bom? Espero que tenha ficado claro para você. E qual a relação, né? Ela perguntou, qual a relação da má qualidade do sono com a fibromialgia? O que acontece? A pessoa tem dor. Então, chega a hora de dormir, ela vai deitar, tá ali latejando aquela dor, tá pinicando, tá uma sensação de formigamento, de queimação, né? Cada pessoa relata de uma forma, tem as suas particularidades dependendo do local. E aí você não consegue dormir. Aí a sua qualidade do sono, ela vai ficar ruim. Isso vai se acumulando, como o professor explicou aqui para vocês. Entendeu? Posso fazer alongamento todos os dias? Me sinto bem, me ajuda muito. Pergunta muito importante, tá, Mara? Posso fazer todos os dias? Pode, claro que pode. Você pode praticar todos os dias, você pode intercalar fazendo um dia sim, um dia não. O que vai determinar a quantidade de vezes que você vai fazer? Como está o seu condicionamento físico? Você faz somente o alongamento ou você pratica algum outro exercício físico? Entendeu? Porque se você faz outras práticas, é, por mais simples que pareça o alongamento, se você faz outras práticas e inclui o alongamento, você pode sobrecarregar a sua articulação. Então, você pode dar um estímulo em excesso para a sua articulação, e isso não é legal. Então, se você faz, agora eu vou só simular aqui, porque se for o seu caso, eu vou te ajudar de fato. Se você faz, se você está fazendo o alongamento e nenhuma outra prática, pode fazer todos os dias. Se você faz o alongamento e está incluindo algumas outras práticas, eu precisava saber quais são. É de alta intensidade, é de média ou é de leve intensidade, tá? Dependendo do caso, você pode dividir por membros. Então, por exemplo, se você está fortalecendo membros superiores, no dia você faz o alongamento de membros inferiores, você foca em inferior. Se você está fazendo hoje um treino de membros superiores, aí você foca em alongamento de membro inferior. E aí você inverte. Está fortalecendo membro inferior, alonga membro superior, entendeu? Por quê? Porque você dá um descanso para a musculatura, só faz alongamento. Ela acabou aqui de me falar que só faz alongamento. Então, Mara Silva, se você faz só alongamento, está se sentindo muito bem, pode manter todos os dias, tá? Você precisa conhecer a cada dia que passa o seu corpo. O que é conhecer, professor? É identificar se o estímulo que você dá, mesmo que seja um simples alongamento, tá? Algumas pessoas são tão sensíveis, estão tão encurtadas que um simples alongamento pode fazer com que ela fique com muita dor. Então, vamos supor que você faça 10 dias seguidos, sem nenhum dia de descanso. E aí você começa a sentir que está ficando com um pouco de dor e algum tipo de exercício específico do alongamento que você está fazendo que está sobrecarregando aquela articulação. Aí você precisa dar uma pausa, descansar a articulação, 2 dias, e depois retomar a sua atividade normalmente, entendeu? Você precisa treinar o seu ouvido, vamos dizer assim, o seu corpo. Então, se conhecer a cada dia que passa, tá? Se isso acontecer, dá uma pausa, descansa um pouco a articulação, e depois você retoma normalmente, tá bom? Girlania, SP. Ela perguntou se eu tenho fibromialgia. Sim, eu tenho fibromialgia, tá? A fibromialgia é mais comum em mulheres, tá bom? Vários estudos aí falam que uma média de 90% a prevalência é em mulher, e aí de 8 a 10% em homem, é um pouco mais raro, tá? Porque o professor, tem muitas pessoas que têm curiosidade, né? Nossa, professor, por que você se dedica tanto a esse assunto? Dificilmente eu encontro um profissional que trabalha somente com pessoas que têm fibromialgia. É porque eu fui diagnosticado com fibromialgia, para quem não conhece a minha história, né? Eu já contei aqui, tem lá no meu canal do YouTube. Eu fui diagnosticado com fibromialgia, tive muita dificuldade, muita falta de informação quando eu iniciei o tratamento, há 8 anos atrás, mais ou menos. E aí eu decidi dar um basta. Então eu me especializei no assunto, comecei a atuar somente com pacientes que têm fibromialgia, e aí hoje eu faço só isso, tá? Eu dedico a minha vida à fibromialgia, 24 horas por dia. Eu falo sobre fibromialgia, estou me atualizando, estou e estou mergulhado nesse assunto, tá? E meus alunos, 99% dos meus alunos têm fibromialgia, tá bom? Fibromialgia e dores crônicas, né? Porque aí a fibromialgia tem a fibromialgia de grau 1, que a gente considera como grau 1, que a pessoa tem dor generalizada, e tem a grau 2, que ela tem a fibromialgia, que é a dor generalizada, mais algumas outras patologias associadas, como, por exemplo, uma condromalácia patelar, como, por exemplo,
Ela tem a fibromialgia e mais a condromalácia, mais a hérnia de disco, uma fascite plantar, uma bursite, uma artrose no quadril, lúpus, artrite reumatoide, entendeu? Ela tem outras associadas, tá bom? Né? O que você toma, com quem você trata. Atualmente eu não tomo nenhum medicamento, tá? Eu passei dessa fase, então eu fiz o desmame, parei de tomar, não tomo mais a medicação. Eu estava numa fase de tomar suplemento alimentar. Então eu tomava melatonina para ajudar na qualidade do sono, melatonina 5-HTP e o GABA, tá? Foi o último que eu tomei, mas já vai fazer um ano que eu não tomo, eu estou sem nada. Então, o que, que é o meu tratamento diário? É a prática do exercício físico. Então, o exercício físico é o meu medicamento diário. Se eu ficar sem praticar exercício físico, aos poucos eu perco tudo aquilo que eu conquistei através do exercício. O que, que o medicamento faz? O medicamento, quando a pessoa está numa fase muito crítica de dor, nível 9, 10, o médico ele faz uma prescrição de medicamento que é um protocolo, né, eu costumo dizer, para controlar, para te ajudar ali na melhora da qualidade de vida, para controlar o seu limiar de dor. Aí você vai abaixar o nível de dor. Então, por exemplo, estava com nível de dor 10, vai baixar para 7, 7,5, 8, depende, tá? Cada corpo, cada organismo vai responder de uma forma. Quando você consegue abaixar um pouco, aí você vai ter condições físicas e emocionais, dependendo do caso, para praticar exercício físico, para praticar alguma terapia que vai trazer um relaxamento e vai minimizar ainda mais a sua dor, entendeu? E aí, quando você vai praticando essas atividades, a tendência é que o seu corpo ele evolua a cada dia que passa, ele fique mais resistente, ele faz com que você ganhe mais disposição, fique com menos fadiga, vai ficar com menos dor, vai ter mais resistência nos músculos posturais para ter uma boa postura durante o dia a dia. Então você vai desgastar menos o seu corpo para ter uma boa postura, por exemplo. Quando você desgasta menos, solicita mais dos músculos, porque os músculos estão mais preparados, você vai ficar menos cansado e vai ficar com menos dor. Aí, automaticamente, você vai ter uma melhora no seu sono. Essa melhora no sono vai influenciar durante o seu dia, no dia seguinte. Você vai ter mais disposição, menos fadiga, entendeu? Então é um ciclo que um influencia no outro, tá? E aí, aos poucos, se for possível, junto com o seu médico, você vai verificar, você vai dar o retorno para ele, porque tem que fazer o retorno no médico. Tem pessoas que vão no médico uma vez e não volta nunca mais. Não, isso é errado. Você precisa voltar no médico para ir dando um feedback, o que está dando certo, o que está dando errado. Porque, por exemplo, quando você começar a praticar exercício físico, você vai automaticamente, a tendência é diminuir os seus níveis de dores, né? E fazer um consumo do medicamento. Você vai dar um retorno para o médico. Se o médico vê que você evoluiu muito, a tendência é, se for possível, né? Você ir diminuindo a dose da medicação e possivelmente ir até cortar 100% da medicação, se você conseguir, através dos exercícios, das terapias, enfim, conseguir chegar no nível de dor 1, 0, 2, tá? Por que eu falo isso? Porque aconteceu comigo, porque acontece com as minhas alunas e acontece com outras pessoas também, tá bom? Então, tem essa possibilidade? Tem, existe. E aí, de repente, beleza, a minha dor ela diminuiu, mas ainda a minha qualidade do sono não está tão boa. Aí você pode optar por uso de suplemento alimentar para te ajudar na qualidade do sono, tá bom? É, e aí, se o suplemento ele responder legal, se o seu corpo reagir muito bem com o suplemento, aí você mantém só o suplemento. E aí vai chegar um determinado momento que pode acontecer o que aconteceu comigo. Nem o suplemento eu preciso mais. E a minha qualidade de vida está muito boa, só que assim, é um novo estilo de vida. Na verdade, eu sempre tive, mas é um novo estilo de vida para quem nunca praticou exercício físico. O exercício é como se fosse um medicamento. Ele vai ter que continuar na sua vida para o resto da vida. Se você parar, você regride. Você perde tudo que você conquistou através do exercício, entendeu? Então, muitas pessoas acham que o exercício é assim: você faz exercício, melhora daquela sua dor, e aí melhorou, show de bola. Tchau, exercício, não preciso mais de você. Não, isso é errado, porque quanto mais a gente envelhece, quanto vai passando os anos, você vai perdendo força, você vai reduzindo a sua flexibilidade, o seu movimento. Então, a gente vai regredindo conforme passa os anos. E aí, quando tem essa regressão, e você ainda tem alguns pontos específicos de algumas patologias, enfim, você tem dor, aí a tendência é essa dor aumentar também, entendeu?
Então, é isso que tem, esse é o processo que tem que acontecer, tá? E eu quero deixar um alerta aqui muito importante para você não tirar o uso do medicamento sozinho, tá? Você sempre tem que ter o médico do seu lado ali, te acompanhando, te orientando, tá bom? Não tire. Por exemplo, eu não. Eu tive o acompanhamento do meu médico, ele foi acompanhando, ele foi orientando, tá? Teve pessoas que perguntam. O meu médico ele atende em São Paulo, e na verdade faz muito tempo que eu não vou lá, no presencial, mas médico hoje ele consegue atender online, né, por conta da pandemia. Dificilmente você vai conseguir no presencial. Até consegue, mas não é tão recomendado. Geralmente eu recomendo as pessoas que eu conheço, né, que fazem live aqui comigo, que estão ativas nas redes sociais, é o Dr. Caio Rondon, tem a doutora. Depois eu posso deixar o link para vocês, tá? Dependendo da região que você mora, eu posso indicar e ser mais objetivo na indicação para vocês, tá bom? Pessoal, não esquece de compartilhar. Clica aí na setinha e compartilha essa live com os amigos de vocês. Ainda dá tempo deles participarem, tirar a dúvida deles. A sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega, tá? Então clica aí no compartilhar e manda para a galera. Não me engano. Ela perguntou: quais suplementos são bons para melhorar as dores da fibromialgia? Então, na verdade, não existe uma receita de bolo. O que é receita de bolo? Uma receita de bolo, qualquer pessoa vai lá no Google, escreve assim, como fazer um bolo de cenoura. Vai ter um padrão, é uma receita única, e qualquer tipo de pessoa pega aquela receita e vai seguir aquele padrão. Só que o medicamento e o suplemento, eles não funcionam dessa forma. Dependendo do medicamento, você tem que calcular de acordo com a idade da pessoa e o peso, e o histórico da pessoa. Dependendo do suplemento, funciona da mesma forma. Você vai identificar qual é o objetivo, qual é a situação daquela pessoa, aí você vai provavelmente calcular a dose através do peso e da idade da pessoa. Tem uma recomendação, tem um protocolo, tá? Dependendo do medicamento que você consome, tem alguns suplementos que você não pode consumir junto com aquele medicamento. Pode trazer um efeito colateral muito agressivo para o seu corpo, ou talvez pode bloquear o efeito do medicamento, ou vice-versa, entendeu? Então, quem tem que passar essa informação para você é o seu médico, é a sua nutricionista, tá? A nutricionista ela entra na parte alimentar e suplementar, e o médico entra na parte medicamentosa, entendeu? Então, são eles que têm que orientar vocês. Eu não posso chegar aqui e falar, ó, toma tal medicamento, toma tal suplemento, X marca, Y marca. Não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou sendo irresponsável. Eu falo o que eu já usei e que funcionou para mim. Só que o que funcionou para mim, talvez não funcione para você. Tá? A gente não pode generalizar, tá bom? Então é dessa forma que funciona, Meg. Muito obrigado pela sua participação. Ela falou assim, como diagnostica a fibromialgia? É o seguinte, Daniela, o médico, você vai no médico, geralmente no clínico geral, aí você vai falar as dores que você tem, provavelmente ele vai te encaminhar para especialista. O especialista, é, ele vai pegar o seu histórico, ele vai fazer alguns exames que estão próximos de ter um diagnóstico dentro do histórico que você passa para ele, e aí não vai dar nenhuma alteração, ele vai descartando. Então, por exemplo, esse doutor tem uma dor no joelho e tal, aí ele vai falar assim, ó, vamos fazer, por exemplo, um raio-x, eu vou dar um exemplo simples, tá? Não é essa a regra. Vamos fazer um raio-x, no raio-x não deu nenhuma alteração, então vamos fazer uma ressonância magnética. Aí ele faz a ressonância, ó, aqui não tem nenhuma alteração que seja significante para tanta dor que você me relata, tá bom? E aí ele vai descartando, ele vai fazendo os possíveis exames que ele acha que, de acordo com o seu histórico, que ele acha que possa ter alguma causa, alguma alteração. E aí quando ele já fez todo tipo de exame, já te encaminhou para especialista X, Y, né? Porque às vezes, por exemplo, vamos supor que ele seja um ortopedista especialista em joelho, porque você está relatando uma dor específica no joelho. E também você tem uma dor na cervical, enfim, sei lá, em alguns outros pontos, ele achar que é necessário encaminhar para os especialistas desses pontos específicos, aí eles vão solicitando os exames, faz exame de sangue, faz exame de imagem. Quando o médico identifica que ele fez todos os tipos de exame e não encontrou nenhuma causa através da imagem, através dos exames de sangue laboratoriais, ele une esses exames junto com o seu histórico, tá? O histórico da pessoa que tem fibromialgia,
ele tem um padrão que se repete. Então, geralmente a pessoa fala, eu acordei como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Eu durmo, só que eu acordo cansado, parece que eu não dormi. E parece que eu fui atropelado por um caminhão. Eu tenho esquecimento, eu estou tendo muito esquecimento, eu não tinha isso. Estou muito triste, doutor, eu considero que, sei lá, parece que eu estou depressivo. Então, estou muito ansioso. Então, tem um histórico específico da pessoa que tem fibromialgia. Aí o médico fala, poxa, você relatou essa dor, a gente fez os exames, não tem nenhuma alteração significante que causa essa dor, aí você está me relatando todo esse histórico, então a gente chega à conclusão de que é a fibromialgia. Tem alguns exames que são exames de imagem, que são novos, e dá para fazer também, que você verifica a parte que fica mais avermelhada no exame de imagem, são partes que estão alteradas, que não deveriam estar daquela forma. E aí alguns médicos fazem esse tipo de exame para descartar, para confirmar 100%, vamos dizer assim, tá? Só que são poucos lugares que fazem. E tem alguns outros que aí esse caiu por terra, poucas pessoas usam, até onde eu sei, que é o dos pontos, tá? Gatilho. Thunder Points. Então, tem 18 pontos no nosso corpo, o médico vai avaliar, ele vai fazer uma pressão de acordo com a literatura, recomenda, né? E se tiver mais de 11 pontos de dor, aí ele vai juntar com os exames, com todo o seu histórico, ele vai falar, ó, você tem o diagnóstico de fibromialgia. Então, de uma forma assim bem simples, para vocês entenderem, as possibilidades são essas, tá? Para chegar a um diagnóstico, tá bom? Se tiver algo novo que eu não conheça, tiver algum médico acompanhando aqui, por gentileza, doutor, você que é expert nesse assunto, você pode complementar aqui a informação que eu estou passando para todas as pessoas que têm fibromialgia, tá? Então é isso. Silva, muito obrigado pela sua participação. Uma pergunta muito importante, Cléo. Fazer caminhada é bom porque estou fazendo aí as minhas pernas dói muito. Se você olhar, buscar, se a gente for no PubMed, tá? No Google Acadêmico, buscar artigos científicos que estão relacionados com o exercício físico para a melhora da qualidade de vida da pessoa que tem fibromialgia, você vai ver que a recomendação é que seja feito um treinamento aeróbio, tá? A gente tem o treinamento aeróbio e tem o treinamento resistido. O que é treinamento resistido, professor? É a tradicional musculação, é o tradicional funcional, por exemplo, tá bom? Então, eles recomendam que você faça exercícios aeróbios para melhorar a qualidade de vida do paciente que tem fibromialgia e complemente com reforço muscular, que é o treinamento resistido. Tá? O que é resistido? É um tipo de força que você faz que você vai resistir a um tipo de resistência. A resistência pode ser o peso, pode ser um elástico, pode ser uma máquina, qualquer tipo de aparelho. Tá? Só que é o seguinte, a recomendação é que você faça exercício aeróbico. Mas será que essa pessoa tem condições mecânicas, né? Ela tem condições de fazer o exercício aeróbico, de fazer uma simples caminhada de 15 a 20 minutos? É isso que a gente precisa avaliar e nos estudos não se fala nisso. O estudo fala o seguinte, você precisa fazer exercício aeróbico para melhorar a qualidade de vida por isso, isso e isso. Fizemos um teste de pessoas que é um grupo controle, que não fez nenhuma prática, e fizemos um teste de um grupo controle que fez caminhada, por exemplo. E depois, no final, avaliamos o nível de dor de quando eles não praticavam, e depois, no final de tantas semanas eles praticando, o grupo de pessoas que fizeram caminhada tiveram melhora na qualidade do sono, melhora no nível de dor, e aí tem esses benefícios. Tem esse exemplo, essa comparação. Então, mostra que você tem benefício através do exercício aeróbico, tá? Só que aí eu te pergunto, como é o caso da Cleo que fez a pergunta aqui. Professor, fazer caminhada é bom porque eu estou fazendo, mas aí minhas pernas doem. Será que a Cleo deve começar pela caminhada? Ela começou. Aí ela falou para mim que ela está sentindo dor nas pernas, entendeu? O que pode acontecer? O que acontece com a maioria das pessoas? Nossa, o exercício físico, que é a caminhada, não faz bem. O médico falou para eu fazer, os estudos falam para eu fazer, eu fiz a caminhada e eu não estou colhendo resultados. Então o exercício não é bom, eles estão mentindo para mim e tal, entendeu? Entra nesse conflito. Por quê? Porque tem falta de informação. Nem todo mundo está preparado para ter essa análise, entendeu?
Então, não é que a caminhada não faz bem para quem tem fibromialgia, é que aquele momento que você incluiu a caminhada na sua rotina, ele não foi um momento adequado. Provavelmente, você deveria preparar o seu corpo, cuidar de alguns outros pontos específicos, como, por exemplo, melhorar a flexibilidade de membros inferiores, que é da sua perna, só um exemplo, tá? Se for o caso, tá com muita tensão na fáscia, tá com encurtamento, fazer um trabalho de soltura miofascial para relaxar aquela musculatura. Esses são um dos exemplos. Talvez fortalecer os músculos do quadril, o músculo do joelho, tá? Porque se o músculo está fraco, ele deixa a articulação vulnerável. Então você tem que fortalecer esse músculo que envolve essa articulação que você está sentindo dor, para que ela consiga sustentar o exercício repetitivo, que é uma caminhada, um gesto mecânico que você fica repetindo o mesmo movimento, tá? E resistir aos impactos que você tem, mesmo que seja uma leve caminhada, você tem impacto contra o solo. Então, seu corpo e a sua articulação precisa estar preparada para você fazer uma simples caminhada. Então, ao invés de começar pela caminhada, talvez, dependendo do caso, como a gente vai saber, tem que avaliar, você vai fazer esses outros exercícios, entendeu? Então, não é que a caminhada é ruim, é que talvez o momento que você está aplicando ela na sua rotina para melhora da qualidade de vida, ela não está adequada, tá? Então, respondendo a sua pergunta, fazer caminhada é bom? É bom, mas será que esse momento é o momento adequado para você? Será que você está preparada? Acredito que não. Por quê? Porque você está sentindo dor nas pernas, entendeu? Qual seria a opção, professor? A primeira opção, bem simples, diminuir o volume. O que é volume? Volume é quantidade. Então, por exemplo, se você faz 30 minutos, reduz na metade, começa a fazer 15 minutos, tá? Essa é uma das opções. Segunda opção, diminuir a intensidade. O que é intensidade? Se você faz uma cadência, numa velocidade a 5 por hora, por exemplo, você diminui para 3,5, para 4, e aí você vê como seu corpo reage, tá? Essas são duas opções. E a terceira opção é parar de fazer a caminhada e focar em outros tipos de exercício, para deixar o seu corpo um pouco mais preparado e aí depois a gente inclui a caminhada, entendeu? Então não é tão fácil, tão simples quanto parece. Por isso que precisa de um profissional que tenha conhecimento, que tenha experiência no assunto de preparação física e de preferência pessoas nesse caso específico, fibromialgia, enfim, para ir manipulando essas variáveis, para ir ajustando esses detalhes, recalcular a rota, eu costumo dizer. Você vai viajar, vai pegar 150 quilômetros de estrada. Aí você sabe fazer o caminho, você fala, vou por aquele caminho. Só que aí no meio do caminho, você pode teve um acidente ou teve uma enchente, e aí essa estrada está bloqueada. Esse caminho que você faria por 1 hora, ele vai demorar 4 horas. Se você tivesse um GPS, você conseguiria escolher uma rota alternativa. Você recalcula o caminho. Nem sempre aquele caminho que você colocou ou aquele caminho que você sabe que funciona, ele vai ser a melhor estratégia, vai ser o melhor caminho. Nem sempre é assim. Então, o que o profissional entra? Ele entra como se fosse um GPS, ele recalcula a rota, ele vê que não está funcionando, ele identifica o que está acontecendo, aonde que está o erro, né, que seria o bloqueio da estrada, por exemplo, e aí ele recalcula para você continuar em constante evolução, tá? Ou talvez dar uma ré, que é regredir no exercício, dar uma ré, pegar uma outra estrada, entendeu? Então, mais ou menos de uma forma simples, eu gosto de fazer essa analogia para explicar para vocês que vocês precisam entender o conceito, tá? Precisa entender o conceito, precisa olhar para o exercício físico como uma terapia, né? Como um trabalho para melhorar a sua qualidade de vida, a sua dor, de uma forma diferente, tá bom? E não de uma forma genérica tradicional. Então, espero que. Ó, a Gleice San, dor do no nervo ciático. Pode ser da fibromialgia? Uma pergunta super importante. Muitas pessoas acham que, tô com dor no nervo ciático, é fibromialgia. Não. A fibromialgia, quando você tem esse histórico, né, você vai no médico e aí ele tirar esse diagnóstico, você tem que ter dor em membros inferiores e superiores, tá? E aí, geralmente, o fibromialgico, ele fala o quê? Que é uma dor que parece que ela anda no corpo. Então, um dia você está com uma dor mais intensa no membro inferior, que é da cintura para baixo, tá? A gente costuma falar que é perna, a pessoa de uma forma mais tradicional, não tão técnica, e membros superiores é da cintura para cima, então região abdominal, tronco, ombros, braços, pescoço, tá bom?
E ainda mais detalhado seria bilateral, então ambos os lados, tá? Mas não é uma regra absoluta, mas geralmente é isso. Agora, só nervo ciático, não, aí não é considerado a fibromialgia, tem que ter essas outras questões associadas, tá bom? Com a sua ajuda, professor, estou cada dia melhor, só não estou dormindo bem. Sandra Medeiros, ó, fico muito feliz. Então, o próximo passo, qual que é? É focar em algumas estratégias para a gente melhorar essa sua qualidade do sono. Quando você melhorar a qualidade do sono, aí o negócio vai deslanchar, aí você vai melhorar de uma forma absurda, tá? Por todos esses motivos que eu já falei aqui nas primeiras respostas, tá? Não vou repetir para não ficar tão maçante. Então, vou tentar pegar algumas outras dúvidas que sejam diferentes. Mas muito obrigado pelo seu depoimento, fico muito feliz em saber que você teve essa evolução, né, através desse conhecimento, desse aprendizado. Que legal. A Glória Lenise Alves falou o seguinte, né? Ela falou: boa noite, dançar é um bom exercício para quem tem fibro. Eu não sei se ela fez uma afirmação ou se ela fez uma pergunta. Eu digo que é um excelente exercício. Agora, o que a gente precisa avaliar? O seu corpo está preparado para fazer uma simples dança? A dança é como se fosse um aeróbio, por exemplo, de uma caminhada, se a gente for comparar, tá? Então você tem que identificar. Se você já tentou a dança e não teve bons resultados, é porque nesse momento específico a dança não é boa para você. E a dança ela tem que ser um exercício físico, como que eu poderia dizer, complementar, tá bom? Porque assim, a dança ela vai trabalhar mais a questão pulmonar. Então a respiração exige muito, né, da resistência do seu corpo. Movimentos repetitivos. Não tem nada programado, tá? Como um exercício, por exemplo, de musculação, ou como um exercício funcional, ou um Pilates, dependendo do método que é aplicado o Pilates, que é programado. Então, a gente programa um volume, que é uma quantidade, programa uma intensidade, programa um período. Depois desse período, para uma pessoa específica. Depois desse período, a gente vai pegar essa programação e ela vai estar no nível 1, por exemplo. A gente pega e tem que evoluir ela para o nível 2. Por que tem que fazer isso? Porque o corpo ele se adapta àqueles estímulos. Então, se você continuar com aquele estímulo, a probabilidade de você evoluir ela é pequena. Por quê? Porque o seu corpo já acostumou com aquele estímulo. O que você tem que fazer? Você tem que mexer nas variáveis. Quem faz isso é o professor. Então, você vai aumentar a complexibilidade dos exercícios, você vai mexer no volume, que é a quantidade, você vai mexer na intensidade. Então, tem essas diversas variáveis que você pode mexer para fazer com que a pessoa continue em constante evolução, entendeu? Então, nem sempre somente dançar vai ser bom. Dependendo do caso e da pessoa, dançar pode ser mais prejudicial do que benéfico para essa pessoa, porque o corpo dela não vai estar preparado para essa dança. E eu conheço muitas pessoas que dançam para tratar a fibromialgia e ao invés dela melhorar, ela piorou, entendeu? Ó, a Sandra Medeiros falou assim: estou com dores nos pés. É também da fibromialgia? Sandra, depende, tá? A gente não pode associar 100% que a dor no pé ou a dor em outros pontos específicos é da fibromialgia. Pode ser? Pode. Pode não ser? Também pode, tá? Geralmente, essa dor no pé, a maioria das pessoas tem a fascite plantar. Aí você só vai saber realmente se é uma fascite plantar, pode ser um esporão, por exemplo. O que é um esporão? Esporão calcâneo, por exemplo. Você tem um osso lá do. É que meu quadro não está aqui, né? Meu quadro é de anatomia para mostrar para vocês. Numa próxima oportunidade eu mostro. Se tem o osso do pé, ele é feito num formato específico para você não sentir nenhuma dor, tá? As pessoas comuns, vamos dizer assim. Só que algumas pessoas têm a deformidade desse osso. Então, esse osso que deveria ser retinho, só um exemplo, tá? A parte de baixo dele deveria ser retinho para você pisar nele e não sentir nenhuma dor. Ela tem uma deformidade. Então, ela cria um biquinho, ela cria uma pontinha, um calombinho, tá? E aí, esse calombinho, ele pode começar a pegar num tendão, pegar no músculo, e aí ele começa a gerar inflamação, gerar dor, como se ele estivesse rasgando, como se ele estivesse ali machucando, pegando uma região mais sensível que não deveria pegar, entendeu? Porque ele gera uma deformidade, ele deforma, ele muda o formato dele. E aí você começa a sentir dor. Então, esse pode ser um dos acontecimentos também, e vários outros. Tá? Então, precisa ir no médico para realmente avaliar, fazer uma análise verbal e depois, se necessário, o médico avaliando ali, ele vai pedir exames de imagem, enfim. Tá bom?
Pergunta da Sônia Lúcia. Muito obrigado pela sua participação, Sônia. Boa noite, professor. Quem tem fibromialgia pode fazer pilates? A pessoa que tem fibromialgia, ela pode fazer o que ela quiser, né? Agora, o que a gente tem que entender? É recomendado fazer o pilates? Depende, tá? Por quê? Porque tem locais de exercícios pilates que a maioria deles, na verdade, e a prática do pilates, ela é dessa forma coletiva. Você pode fazer? Pode. Eu recomendo? Vou dar minha opinião. Eu não recomendo, tá bom? Por quê? Porque o Pilates ele tem uma característica coletiva. Então, é uma aula que é feita para um grupo de pessoas e não exclusivamente para você, tá? Então, na minha opinião profissional, se eu pegar todos os meus alunos, eu tenho pesquisa com eles, tá? Eu pergunto, qual prática você já fez, tal? Se a gente pegar 10, 9 alunos, 9 alunas, né? A maioria são alunas, fizeram Pilates e não tiveram resultados expressivos. E aí elas pararam. Fizeram natação, hidroginástica, enfim. E não teve resultado. Por vários outros motivos. Eu não estou crucificando o Pilates, tá? Eu só estou falando aqui que eu não recomendo para quem tem fibromialgia o Pilates. Agora, se você quiser testar, tá com o pé na frente ou tá atrás, faz o teste. E aí você só vai saber no campo de batalha. Faz o teste. Se você vê que vai trazer resultado para você, você continua. Se não der resultado, você para. Você só vai saber dessa forma. Mas, de acordo com a minha experiência, com a minha opinião, e eu não quero desmembrar essa informação aqui, ficar falando porquê, enfim, porque eu não sou contra o Pilates, somente para quem tem fibromialgia eu não recomendo. Para outras pessoas, é muito bom, é uma prática, um método muito bom. Mas aqui eu não vou ficar defendendo, não vou levantar nenhuma bandeira, tá? Não estou falando mal do Pilates em si. É uma prática, é uma modalidade diferente, como, por exemplo, Pilates, ginástica, spinning, natação, hidroginástica, futebol, handebol, voleibol. É uma prática dentro de preparação física, de exercício físico, de reabilitação, diferente, tá bom? Usa estratégias que seguem um método ali, um passo a passo. E eu não sou a favor, só que a maioria dos médicos indicam, né? Curiosidade em saber se quem tem fibromialgia pode praticar corrida, mas não em esteira, normalmente ao ar livre. Quais seriam os cuidados? Tá? Pode praticar corrida? Pode. Você tem que ter, na minha opinião profissional, um nível de condicionamento físico avançado, mais de um ano pelo menos de exercício físico, tá? E aí inclui vários estímulos, vai depender da sua necessidade e do nível de condicionamento que você se encontra. Então, utilizar todas as variáveis do exercício para melhorar o seu caso específico. Depois de um ano ali, com consistência, você tiver com uma dor um nível de dor ali de 2 para baixo, eu acho que, na minha opinião, tá? Você pode fazer tranquilamente a corrida. Agora, o nível de intensidade, tem que avaliar qual nível você está acostumada para ir aumentando o nível de intensidade aos poucos e saber recuperar a prática dessa corrida. Tem várias estratégias para recuperar, por exemplo, uma delas o alongamento, tá? Ele ajuda na recuperação, na manutenção e na otimização da performance. Certo? Então pode, todo mundo pode? Não, tem que avaliar o nível conforme eu falei aqui. Ó, a Deia Maria falou assim: para mim o Pilates me trouxeram mais dores. Já a Eliane falou que o Pilates está sendo excelente, entendeu? Mas assim, se a gente for pegar a proporção, como eu falei aqui, é mais, tipo assim, de 10 pessoas, 9 falam que não consegue ter resultado. Entendeu? Eu tenho esses dados dentro da minha base, dentro do meu histórico, por isso que eu estou falando isso, tá? Eu não estou falando da boca para fora, eu tenho todas essas informações dentro da minha pasta, do meu histórico de alunos. É uma opinião profissional, eu não recomendo. Quer tentar? Tenta a sorte, vê se der bom para você, continua. Se não fizer bem para você, aí você para, tá? Ok, professor. Muito obrigado pela explicação sobre o Pilates. Fui indicada, mas tenho receio por causa da fibromialgia. Vou tentar a hidroginástica. Eu vou dar só um exemplo do Pilates, que, inclusive, eu já trabalhei com Pilates e eu já fiz Pilates em forma de tratamento, lá no começo, muitos anos atrás. Boa parte dos exercícios do Pilates tem uma classificação que chama cadeia cinética fechada. O que é cadeia cinética fechada? A resistência, tá? Que é o que você vai utilizar para fazer aquele fortalecimento, é o seu próprio corpo.
Então, ao invés do pezinho se movimentar, do elástico movimentar, da barra, da máquina, quem vai movimentar é o seu corpo, tá? E aí você não consegue controlar tanta intensidade quando essa prática é feita dessa forma, cadeia cinética fechada. Mas o Pilates trabalha somente com cadeia cinética fechada? Não, trabalha com cadeia cinética aberta. Esse é um termo técnico, mas explicando de uma forma bem simples para você, qual que é a diferença? Cadeia cinética aberta num exercício de pernas, por exemplo, leg press. Quando você faz o exercício de leg press, aquela máquina que faz exercício das pernas, quem movimenta é a plataforma. Se a plataforma se movimenta, a cadeia cinética aberta, tá? Quem está movimentando, a força ali, a resistência que você está tentando vencer é a máquina, é a plataforma que está movimentando. Contra a gravidade, enfim, contra o peso da máquina, a mecânica da máquina, os cabos, etc. Quando o mesmo exercício, pensando no fortalecimento daquele grupo muscular, seria uma outra opção, é o agachamento, ele seria uma cadeia cinética fechada. Quem que você está, por exemplo, agachamento gesto, só o peso do seu corpo. Quem é que você está tentando resistir contra a gravidade? É o peso do seu corpo. Então, é o seu corpo que está se movimentando. O ponto fixo de apoio é o solo. O solo ele fica parado, ele não se movimenta. Então, é o seu corpo que se movimenta. Entendeu? Então, na máquina cadeia cinética aberta, você consegue manipular a intensidade. Por quê? Porque você controla a quantidade de peso que você quer. Você coloca lá 5 quilos, 10 quilos, 20, 15, 30, 40, 50, enfim. E já, quando você faz cadeia cinética fechada, que é com o seu peso corporal, você não consegue controlar tanto o nível de intensidade, entendeu? Porque é o peso do seu corpo. Então, esse é um dos fatores e vários outros, tá? Essa é a diferença. Então, o Pilates tem muita cadeia cinética fechada. Eu não gosto muito. E várias outras questões também. Tá bom? Por ser aula coletiva e etc. Vamos lá, Rosângela Lima. Eu tentei fazer musculação, pilates, corridas e tive muitas dores. Olha só, você teria que fazer um deles, tá? Eu não sei se você fez os três ao mesmo tempo, a musculação, pilates e a corrida, ou se, por exemplo, um período você tentou a musculação, um período você tentou o pilates, um período você tentou a musculação, a corrida, desculpa. Um período a musculação, um período o pilates, um período a corrida. Mas, assim, são práticas que você consegue melhorar as condições básicas do seu corpo, melhorar as funções. Automaticamente, a tendência é você ter menos dor, é você conseguir melhorar e ter menos dor, tá? Mas tem que verificar a forma que você está fazendo. Se você fizer de uma forma não adequada, não adaptada para quem tem dor, aí você pode piorar, entendeu? Porque você vai sobrecarregar aquela articulação, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a sua noite. Para quem não acredita em Deus, em quem você acredita, que a sua vida seja abençoada, muita proteção, saúde e alegria para você, tá bom? A gente, um grande abraço, até a próxima aula.